Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Agora a gente vai mudar um pouquinho, né, o nosso tema. A gente vai falar sobre a fibromialgia. E eu queria que a senhora começasse da mesma forma, explicando o que é essa doença. Bom, a fibromialgia é uma patologia também da área da reumatologia, mas diferente do lúpus, não é uma doença inflamatória. Então, a causa da fibromialgia envolve alterações de mediadores de dor dentro do sistema nervoso. Então, a pessoa ela tende a ter uma redução de uma substância no sistema nervoso, que é o que a gente denomina de serotonina, que é como se fosse um hormônio que está relacionado com o bem-estar. Então, uma vez tendo a redução de serotonina, o paciente tende a ter mais dor, pode ter transtorno do humor, como ansiedade, depressão, e também está associado com transtorno do sono. O paciente tem dificuldade para dormir, ou às vezes até dorme, mas é um sono que não descansa. Levanta e parece que não dormiu. A fibromialgia, ela caracteriza-se por dor difusa no corpo. Também acomete mais mulheres, sexo feminino, e essas pacientes elas referem dor que pode ser incapacitante, acima e abaixo da cintura, do lado direito, do lado esquerdo do corpo e também na coluna. A senhora disse aí, você referiu que é um déficit aí do hormônio serotonina, que é muito importante para o bom humor a serotonina, né? E esse déficit, não pode haver uma reposição do hormônio para melhorar, suavizar aí essa questão? Não? O tratamento da fibromialgia envolve o uso de medicamentos que tendem a elevar os níveis de serotonina. Não existe uma reposição de serotonina, mas através de medicamentos que podem ser até antidepressivos, nós temos vários hoje no mercado, a gente consegue promover um aumento dos níveis de serotonina no sistema nervoso central e, consequentemente, a redução dos sintomas dolorosos do paciente. Doutor, você falou que é difuso, né? Sim. Mas tem um ponto central disso aí, que poderia ser combatido ali, dar uma melhorada, ou não se localiza aí a origem da fibromialgia? Para a gente classificar o paciente como fibromiálgico, a característica principal é a dor difusa. Alguns tendem a localizar em determinada época, em algum outro ponto, né, uma queixa de dor mais intensa, mas esses pacientes sentem dor no corpo todo. A senhora estava falando no bloco anterior sobre as possíveis causas, que podem ser várias, né, do lúpus, e agora também sobre essa dificuldade em achar um causador da fibromialgia. O que tem dificultado avançar esses estudos para conseguir identificar exatamente o que motiva essas doenças? Bom, diferente do lúpus, a fibromialgia, infelizmente, a gente não tem um exame. Né? O lúpus, a gente tem exame de sangue, a gente tem exames de imagem que nos ajudam a fechar o diagnóstico. Na fibromialgia, a gente não tem isso. Doutor, o paciente tem dor. Eu sou advogado trabalhista e muitos clientes meus, sobretudo motoristas de veículos, ônibus e caminhão, sobretudo, a maioria tem queixa de fibromialgia. A questão do fator laboral também, o fator ambiental leva a isso? Pode levar, pode levar. Pode levar. É uma doença bastante prevalente. É uma doença bastante prevalente. Eu já vi que nos vários consultórios de fibromialgia e médicos que lidam com dor em geral. Né? Nós temos neurologistas que são envolvidos também no tratamento e na avaliação desses pacientes, médicos de dor. Então, é uma doença bastante prevalente e pode estar relacionada sim. E essas pessoas que têm esses sintomas aí, esse diagnóstico,
Com questão de elevação de peso, ela pode pegar o peso ou não se deve, a atividade dela deve ser mais suave, não pode pegar peso. Essa questão de atividade Levar física peso, que o senhor fala, Não, levar peso mesmo, eu trabalhar, pegar fardos ou empurrar alguma coisa, trabalhar com elevação de peso. isso tem que ser muito individualizado, tá? Por quê? Porque primeiro a gente tem que ver se o paciente que está com dor realmente tem fibromialgia, tá? Porque você está dizendo que tem pessoas que têm origem, igual eu, por exemplo, fui empurrar um carro, no dia seguinte eu nem levantei da Isso, cama. aí já é diferente. Trancou tudo, ó. Por Falei, isso que meu eu- Deus, nunca mais eu empurro o carro, viu? Por isso que eu Ainda falei. bem que eu liguei, que foi o negócio de eu ter empurrado o carro na semana. Eu não consegui Mas isso levantar não da é cama. fibromialgia, Coisa não, né, estranha. doutora? Aí, Então- muito provavelmente, é mais o que a gente chama de uma lombalgia aguda ou lombalgia comum, que está relacionado realmente Ou com sedentarismo. algum esforço, ou sedentarismo. Porque na fibromialgia, a dor ela não aparece agudamente, é um quadro que vai se instalando insidiosamente. Tá? O paciente deve ter pelo menos 3 meses de dor crônica e difusa para a gente pensar em fibromialgia. E além da medicação, um dos pontos principais da abordagem terapêutica desse paciente é a atividade física. Por quê? Porque a atividade física também auxilia na liberação desse hormônio, que é a serotonina. Então, todos os pacientes com fibromialgia são orientados, além do tratamento medicamentoso, a realizar atividade física. É um grande aliado nosso no tratamento. É que eu sempre falo, Rogério, essa questão dos hormônios. A pessoa, para ter bem humor, ela tem que liberar os hormônios. Todo mundo tem hormônio, não tem, doutor? Serotonina, dopamina, adrenalina, não tem? Então, as pessoas mais humoradas é porque elas se divertem mais, libera isso. E as pessoas mal-humoradas não conseguem liberar esses hormônios, né, doutor? É o que eu percebo isso, entendeu? Eu vejo que eu procuro sempre liberar para você estar sempre bem-humorado. E ali alivia as dores, né? Porque soltando alivia as dores. E todo mundo tem esse depósito desse hormônio, né? Agora eu acho que isso aí depende da atividade, a pessoa fazer o que gosta para liberar isso, né? Ô Zé, vou te dar a dica então de você empurrar o carro rindo, para você liberar adrenalina para empurrar o carro, Zé. Doutora, Torcer pro Flamengo. Não, claro, não, a gente tá brincando aqui, pelo amor de Deus. Em se tratando de serotonina eu não sei se é o fator predominante ou um dos fatores que libera o hormônio é o cérebro, não é? Eu tendo dando é o que a gente denomina de um neurotransmissor. Isso. Eu dando exercícios mentais, eu dando jogos, oferecendo a atividade física, eu consigo aumentar o nível de serotonina, logo eu consigo diminuir essa dor lá na ponta? É o que eu queria falar, que tem pacientes que não têm um quadro muito intenso que a gente consegue controlar com atividade física. E os exercícios a que você se referiu também são importantes, porque algumas dessas pacientes, elas referem perda de memória, dificuldade de concentração. Então, todo esse trabalho de exercício físico e mental cai muito bem no tratamento da paciente com fibromialgia. E percebendo isso, ela vai buscar isso, ela tem isso no SUS? Ela quem? A pessoa que tiver... Aqui em Juiz de Fora... O SUS oferece os tratamentos? Oferece. Aqui em Juiz de Fora a gente tem o atendimento de reumatologia no Sistema Único de Saúde, né, aqui no Panda Marechal, e tem também no Hospital Universitário. Eu trabalho lá no Hospital Universitário, nós temos vários ambulatórios, basta o paciente procurar a unidade básica de saúde e aí vai ser avaliado, né, pela atenção primária, e se houver a necessidade de encaminhamento, a unidade básica de saúde emite o encaminhamento para o serviço especializado. O SUS disponibiliza. Esse tratamento ele tem uma duração ou ele tem que ser contínuo? Também tem que ser individualizado. Tem pacientes, principalmente os pacientes que têm uma adesão à atividade física, o tratamento costuma ser melhor. Então, esses pacientes respondem mais rápido e a gente consegue
tirar a medicação mais rápido e manter, às vezes, só com atividade física. Agora, tem pacientes em que o tratamento é um desafio, né? Então, a gente, às vezes, precisa pedir auxílio de um médico de dor para empregar algumas medidas mais específicas, além dessas gerais Eu que a acho gente que aí está depende, tratando doutor. Se aqui. tiver no início, né, Sim. não tiver um quadro mais agudo, né, quadro mais agudo deve ser mais complicado o tratamento, né? Se tiver no início um quadro mais leve, pode. Eu acho que até a questão da pessoa amar também deve dar uma melhoradinha, Com não dá? certeza. Eu estava pensando muito Dá, nisso, que mas eu não solta, tive coragem de perguntar. Tem um exatamente. exercício, muito hormônio ali Eu junto. sou, então, eu acho que tem muita cura, muita coisa envolvida, né? E os remédios, eles não são para exterminar, eles são para amenizar. Sim, eles controlam os sintomas de dor. Sim. E com isso o paciente consegue ter uma melhor qualidade de vida, retornar à sua capacidade laborativa e social, porque às vezes o paciente se isola totalmente, porque pelo fato da gente não ter um exame específico, como a gente tem, por exemplo, no lúpus, às vezes existe até uma dúvida, né? Até por familiares. Nossa, mas reclama de dor o tempo todo, isso não acusa no exame, não acusa mesmo. Infelizmente, a gente não tem um exame que confirme o diagnóstico ou que exclua o diagnóstico de fibromialgia. Temos até alguns métodos bastante modernos em que consegue se medir a questão da dor do paciente, mas isso para a gente aplicar na prática clínica diária que eu acho. é impossível Tem que devido haver- ao custo. Tem que haver o grupo socializar, porque nós precisamos sorrir. Sorrir eu acho que ajuda também, que você solta esse hormônio prazer, né? E sorrir, né, é um exercício que torna o corpo saudável, né? Exato. Então eu acho que sorrir, por isso você tem que sair, sorrir bastante, que eu acho que dá uma aliviada também. Né? Porque Isso. libera o hormônio, né, do prazer, você está sorrindo, eu acho que está liberando o hormônio, né? Eu tenho essa impressão, né? Que a pessoa fica feliz porque está liberando. Se não estiver liberando, ela não estaria sorrindo, né? Mas aí, principalmente para ela conseguir sorrir, ela precisa ter essa avaliação, às vezes até um suporte psicológico, porque não é fácil, né? Uma pessoa sentir dor no corpo todo, 24 horas por dia, 7 dias da semana, sorrir fica difícil. Mas, Imagino. com certeza, se essa paciente for bem avaliada, bem encaminhada e bem tratada, quanto mais cedo, melhor e ela vai conseguir sorrir. Intervalo. Não, e também acreditar, né, no que as pessoas sentem, igual você falou, dessa necessidade de um apoio familiar, né, e conduzir essa pessoa até um especialista para que ela faça o tratamento e comece com um diagnóstico cada vez mais precoce, né, para que o tratamento seja mais fácil e a dor seja amenizada. Muito obrigado, doutora. A gente agora vai para mais um rápido intervalo, já voltamos com a mesa.